Oi, gente, bom dia! Começando mais um vlog aqui no canal. Então, gente, hoje é sábado, dia 22 de... Eu nunca sei o mês que eu tô, maio, isso. E eu vou começar mais um vlog hoje do meu fim de semana. E agora é de manhã ainda, são umas 10h30. E eu vou aproveitar amanhã pra ler A Dança da Morte, que eu tô atrasada. Nas minhas próprias metas eu consegui me atrasar. Então tenho que ficar na meta. Eu tô no capítulo 42, eu tenho que ler o 42, o 43 e o 44. E tem mais umas 70 páginas pra ler, porque o capítulo 44 é gigante. Então é isso. Agora de manhã eu vou focar nisso, vou ler esses 3 capítulos que faltam. E de tarde eu quero pegar 1984 pra ler, que na verdade eu acho que eu li 5%, tô lendo pelo Kindle. E eu quero terminar ele hoje. Não, amanhã, até amanhã, se possível, terminar no vlog. Então eu vou meio que começar, não, porque eu li 5%, mas foi bem pouquinho mesmo. Mas eu quero então começar e terminar no vlog, se possível. Mas agora de manhã eu vou pegar a Dança da Morte pra ficar em dia com as metas e não ficar muita coisa pra ler na semana que vem, sabe? E de tarde, o Lucas Barros salva meus vlogs toda vez, porque o Lucas vai fazer live de 10 horas hoje na Twitch. Então eu vou assistir a live dele e ler muito, que é muito bom, que eu consigo ler super, tipo, é muito tempo, né? Muitos sprints, então eu consigo ler bastante. E é isso, eu vou agora ler... Eu tô gostando bastante de Dança da Morte, tô na página 428 e ainda, tipo, o King ainda tá ambientando muita coisa, sabe? Aconteceu já, por exemplo, pra quem não sabe, a Dança da Morte vai contar sobre um vírus que ele foi feito em laboratório lá nos Estados Unidos e esse vírus acaba saindo, né, do laboratório e se espalhando pelo mundo e ele é muito letal. Tanto que 99% da população morre do planeta por causa do vírus. E agora sim a gente tá na página... Eu tô na página 429 e é agora que, tipo, beleza, morreu, a população morreu. Mas os sobreviventes, as pessoas que sobreviveram ainda nem se encontraram, ninguém nem sabe ainda se tem mais pessoas, muitas mais pessoas vivas, sabe? Então ainda tá acontecendo... Tipo, ainda aconteceu, por exemplo, pouca coisa, assim, não aconteceu pouca coisa, aconteceu muita coisa nessas 429 páginas, mas, assim, tem muita coisa pra acontecer ainda, né? Então eu tô nervosa, então eu vou continuar aqui a leitura. Eu, de tarde, volto pra falar com vocês daí. Nossa, gente, eu terminei a meta de A Dança da Morte. Acabei do capítulo 44 e eu queria continuar. Meu Deus, tá muito bom, sério. Meu, o capítulo 44 terminou no momento, assim, que... não dava pra parar, sabe? Mas eu não vou continuar, agora eu vou pegar 1984 pra ler. Agora é 4 da tarde já, praticamente. 4 horas da tarde são. E, assim, ó, que sabor, tá? Que sabor. Muito bom esse livro. Eu acabei o capítulo 44, então eu li até a meta de segunda-feira. Então isso é bom porque durante a semana eu leio só um capítulo por dia, mais ou menos, desse livro. E eu acabo atrasando um pouquinho. Então é bom que eu consegui deixar um pouco adiantada já pra semana. Agora eu vou pegar 1984 pra ler. Eu vou ler no Kindle. Eu peguei o e-book. E vamos lá, né? Vamos ver, vou ler um pouco. Eu não vou falar ainda muito da história, porque eu tô em 5% do livro, então eu vou ler mais um pouquinho e aí eu venho aqui comentar pra vocês o que eu tô achando, porque eu não li sinopse desse livro, apesar de ser um livro bem conhecido. Eu sei mais ou menos do que se trata, mas eu quero ler um pouquinho pra ver o que eu vou entendendo do começo do livro me passa. Então eu vou ler mais um pouquinho até chegar nos 10, 15%, e daí eu venho aqui falar pra vocês o que eu tô achando, o que mais ou menos eu peguei da história. Tô assistindo a live do Lucas aqui. Olha aqui. Ai, meu Deus, começou o sprint, aliás, vou ler. Então eu vou assistir até o final, aproveitar pra ler bastante, que é muito bom que essas lives de 10 horas eu consigo focar bastante. E amanhã de tarde eu acho que eu vou abrir uma live também na Twitch pra ler mais um pouco e focar, porque eu não vou conseguir acabar hoje provavelmente, porque esse livro ele tem 440 páginas. Eu tô na página 29. Aqui tá dizendo que vai ter 7 horas e 57 ainda de e-book. Acho que provavelmente eu vou terminar de ler amanhã. Mas eu volto pra falar qualquer novidade. Agora eu quero pegar alguma coisa pra comer. Eu tô com muita fome. Eu amo fim de semana, sério. Eu tava precisando no fim de semana. E hoje eu dormi até mais tarde. Eu dormi até as 8 da manhã. Eu dormi até mais tarde. Porque essa semana eu trabalhei... Eu fui trabalhar praticamente todos os dias mais cedo. Então eu tava, tipo assim, precisando do fim de semana, sabe? Pra dar uma dormida. E daí eu vou aproveitar porque essa semana que vai iniciar agora, a próxima, é a última semana de férias, né? E daí, dia 31 eu começo o meu curso novo. E eu estou, muito empolgada pra começar, na verdade. Vai ser ótimo. Nossa, gente, tá chovendo muito aqui em casa. Meu Deus, eu amo o tempo assim, com muita chuva. Quem assiste minhas lives na Twitch sabe que eu amo barulhinho de chuva, tanto que é o som de fundo, né, das lives na hora do sprint. Então, tô bem feliz que tá chovendo.
Oi, gente, vim atualizar aqui então minha leitura atual, que é 1984, de George Orwell. Eu cheguei em 30% do livro e hoje já é domingo, já são umas 2 da tarde. Mais ou menos eu captei. A gente vai ter o personagem principal, que é o Winston. Eu não sei se eu pronunciei assim, mas eu tô pronunciando assim. E ele mora em Londres. E onde ele vive, eles estão numa ditadura, né? Então, tudo que ele faz é vigiado. Todas as ações dele, né? Tudo ele tá sempre 100% sendo observado pela teletela, que é uma coisa que tem dentro da casa dele. É realmente uma ditadura absolutista, assim, que você tem que seguir as regras. Você não pode nem demonstrar facilmente que você não tá de acordo com o que tá acontecendo. Então é uma coisa assim bem tensa, ele trabalha Então ele lá é dividido em ministérios agora, né? Então a gente vai ter o Ministério da Verdade, que é onde o que preocupa-se com as notícias, entretenimento, educação e belas artes. O Ministério da Paz, que cuida da guerra. O Ministério do Amor, que conservava a lei e a ordem. E o Ministério da Fartura, que era responsável pelas questões econômicas. O Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade. E lá ele, digamos assim, que eles alteram muita coisa. Eles alteram o passado, alteram as notícias. Por exemplo, uma notícia que saiu alguns dias atrás, daí hoje já não é bem assim, então eles têm aquilo lá. Ele trabalha alterando essa notícia, então ele altera essa notícia do passado pra fazer que ela não seja uma mentira, que ela se torne uma verdade, sabe? Não sei se estou conseguindo explicar direito, mas é tudo alterado, nada que eles vivem lá é uma verdade. E o Winston, ele tá bem incomodado com isso, ele tá indo atrás das coisas pra descobrir o que tá acontecendo, né? Porque ninguém se lembra como era antes, ele era muito criança quando começou essa ditadura, né, esse governo. Então ele não se lembra das coisas e parece que todo mundo, assim, acontece uma coisa e depois eles já esquecem, assim, sabe? Tipo, às vezes ele altera uma notícia de 2 dias atrás e o pessoal, ele não se lembra mais que foi. Por exemplo, eles recebem uma ração de chocolate, sabe? Aí é anunciado que a ração de chocolate vai diminuir pra 20%. Vai diminuir 20%. É um exemplo que eu tô dando. Diminuiu, mas eu não lembro quanto. Aí no outro dia, eles falam que a ração aumentou, sabe? Então, e o pessoal tipo, meu Deus, a ração aumentou, meu Deus, olha só que incrível. E ninguém percebe que, na verdade, é tudo uma ilusão. Ele pensa, meu Deus, será que eu sou a única pessoa que percebe o que tá acontecendo, que tá vendo todo mundo uma mentira, que todo mundo esquece? Então, é muito tenso. E o Winston, ele começa a escrever um diário contando sobre o que ele tá passando, o que ele vive. E isso é extremamente ilegal. Ninguém pode escrever nada sobre a vida, sobre nada, não pode. Então, ele tá escondendo isso escondido, num cantinho lá da casa dele, que até ela não consegue ver o que ele tá fazendo. Então, ele tá lá escrevendo esse diário, só que assim, mesmo que a Teletala não esteja vendo o que ele está fazendo, ele tem que cuidar com o que ele fala, porque ela ouve tudo. E até como ele se expressa na frente dela, ele não pode fazer nenhuma expressão de desgosto. Ele tem que estar sempre pleno, assim, sabe? Então, tipo, é uma coisa muito tensa, que não tem muito o que ele fazer. Porque, por exemplo, se uma pessoa desobedece alguma ordem, assim, ela é simplesmente exterminada, é como se ela nunca tivesse existido. É apagado todos os registros dela, isso também é feito no Ministério da Verdade por outra pessoa. Então, é como se ela nunca tivesse existido ali, nunca. É como se ela não tivesse nem nascido. Eu tô gostando bastante da história. Ela é um pouquinho cansativa, eu não vou conseguir acabar hoje, com certeza. Mas eu vou tentar acabar até na terça noite pra quarta-feira esse vlog pro ar. Então agora eu vou abrir às 2h30 uma live na Roxinha. Se você não me segue lá, o link tá aqui na descrição. Pra fazer uns 2 sprints, eu acho, pra eu tentar ler um pouquinho. E depois eu vou ler de novo, mas daí eu não em live. Porque, querendo ou não, é um pouco mais cansativo fazer live, tem que ficar falando e tudo mais. Vou ver se eu vou fazer um sprint ou 2. E é isso, eu vou atualizar vocês quando eu ler um pouquinho mais. Gente, bom dia, tudo bem? Então, hoje é segunda-feira, dia 24 de maio, são 7 horas da manhã, 7h08 pra ser mais exata. E eu tô indo trabalhar e vou aproveitar pra falar um pouquinho com vocês sobre o livro, porque a gente otimiza o tempo aqui, sabe? Enquanto eu tô no trânsito, eu vou falando com vocês. Eu cheguei numa parte de 1984, esse título me embabasco, enfim. Eu me atrapalho pra falar, que tá muito chato, tipo... O Winston tá lendo um livro com outro personagem. Eu não vou falar qual livro, nem qual outro personagem, não quero dar nenhum spoiler. E esse livro que eles estão lendo, assim... Eu sei que tá trazendo bastante informação pra história, né? Mas tá muito chato, sério. Ontem eu queria terminar de ler essa parte, só que é uma parte muito extensa. É uma parte extremamente extensa e muito cansativa, com muita informação. E tinham palavras que eu tinha que voltar pra reler várias vezes. Partes, assim, porque eu não tava entendendo direito. Então... eu desisti de ler, fui dormir e vou terminar hoje. Até trouxe pra ler trouxe meu Kindle hoje pra ler. Eu geralmente leio A Dança da Morte de meio-dia.
mas vou ler 1984 porque eu preciso terminar. E ontem eu não sei se eu consigo explicar muito bem sobre a história, porque eu tava meio agitada que eu queria começar logo a live. E assim, ontem eu fiz 2 sprints só na live, porque eu tinha outras coisas pra fazer. Daí eu consegui ler até bastante. Então, eu não sei se eu consigo explicar bem, mas digamos que eles estão numa ditadura uma ditadura totalitária, né, do governo. E como eu falei, tudo que eles fazem é vigiado, eles não podem ter nenhuma ação que vá contra o governo ou que pareça estar contra o governo, que eles são punidos com a morte, então ninguém sabe pra onde eles vão. Falei dos ministérios, né? Acho que essa parte deu pra entender também dos ministérios. E outra parte que eu queria comentar, agora eu me esqueci, que bom. Mas enfim, eu vou continuar hoje o livro durante meu horário de almoço. E daí eu venho dar mais novidades pra você. Eu ia abrir live na Twitch hoje, só que é aniversário do meu pai. Eu acho que eu não vou abrir. Daí eu vou deixar pra abrir, amanhã não posso, na quarta e na quinta, eu acho. E é isso, eu preciso terminar de ler esse livro hoje. Eu tô em 60%, eu acho que eu consigo. Porque eu tenho que editar esse vídeo e postar. E amanhã eu não vou conseguir ler. Sinceramente, o que eu precisava da minha vida, ser bem sincero com vocês, era só trabalhar com o canal. Isso ia salvar minha vida, eu ia conseguir trazer bem mais conteúdo, tanto pro canal quanto pro Instagram. Mas por enquanto a gente segue, né? Seguimos aqui na vida de trabalhadora das 7h30 às 5h30. Que aliás são 7h15. Esse trânsito é cidade pequena, cara, mas consegue ter um trânsito que me deixa, assim, extremamente irritada. Se eu saio, eu tenho que sair de casa antes das 7. Tem que sair, tipo, 10 para as 7, 5 para as 7. Daí eu não pego nenhum trânsito. Mas eu saio de casa às 7 horas, eu já pego um trânsito, assim, desgraçado, sabe? Eu fico muito irritada. Mas tudo bem, né? A gente ignora e tal. Falo com vocês mais tarde, então. Gente, o ódio que eu tô. Eu gravei o final do vlog hoje de manhã. Eu tinha gravado o vídeo, tava maquiada e tal. Eu tô maquiada, mas eu tava com mais maquiagem. Agora eu fui passar pro computador pra editar e simplesmente eu gravei o tempo todo na câmera frontal. Só que eu tava com a câmera de trás. Então, enquanto eu tava falando, tava mostrando a parede, não tava mostrando a minha cara. Que ódio! E o pior é que eu não fiz roteiro, então eu não lembro o que eu falei, mas eu lembro que eu tinha gostado bastante do vídeo, do jeito que tinha falado. Mas então vamos lá, vamos fazer de novo. Desculpem, coisas que acontecem muito comigo. Tá, vamos lá, né? Eu terminei 1984 na quarta-feira. Hoje já é sábado de tarde, então esse vídeo vai ao ar daqui a pouco. Na verdade, já era pra eu estar editando. E eu fiquei falando 8 minutos com a câmera virada pro lado errado. Que ódio, meu Deus. Tá, não vou ficar me matando por causa disso também, porque não adianta, né? Então vamos lá. Eu gostei muito do livro. Eu dei 4 estrelas e meia, porque eu não gostei de uma partezinha só, que é quando... Tirei, no caso, meia estrela, porque tem uma parte que o Winston tá lendo um livro lá, o livro do Grande Irmão mesmo, né, sobre ele. E essa parte eu achei um pouco maçante, um pouquinho chata, porque a gente realmente tá lendo a mesma coisa que ele está lendo. Isso é uma parte meio comprida e eu achei um pouquinho entediante. Eu sei que, na verdade, essa parte é fundamental pro entendimento da história, né? É fundamental pra gente entender como funcionava mais ou menos o partido. Só que eu acho que talvez poderia ter sido colocado no pós-fácil. Não sei se teria necessidade de colocar bem ali no meio, eu não sei. Essa parte eu achei um pouquinho chata, um pouquinho atrasou até minha leitura. Mas em si, o livro é maravilhoso, é muito bom, é perfeito. Então, gente, o final desse livro ele foi um surto. Eu não sei se eu vim aqui falar com vocês no vlog quando começou a acontecer esse monte de coisa, que foi ali a partir de 60, 70% do livro acontece essa loucura assim, e é surto atrás de surto, e eu comecei a ficar em choque. E o final desse livro, ele é assim, muito... é tipo assim, é um final que eu não queria que acontecesse. Eu acho que ninguém queria que o livro terminasse dessa forma, mas era um final já esperado, assim, acho que em 80, 85% do livro, a gente já tem noção de que é isso que vai acontecer, que é esse o final que vai ter pra história, mas não é o final que a gente quer, né? Pelo menos não é o final que eu gostaria. Eu gostaria que tivesse um final diferente pro livro, pro personagem, pra tudo mais, mas a gente já consegue entender por que vai acontecer isso e as coisas que acontecem, como se desenvolve. Até porque o Winston, ele vive num governo totalmente totalitário, né? Então não tem uma democracia. E mesmo ele se voltando contra essa democracia, é muito difícil uma pessoa conseguir mudar isso, né? Não é uma coisa que a gente consegue mudar tão facilmente. É uma coisa que até fala no livro, sabe? Que provavelmente não é essa geração que vai mudar
como as coisas são, né? Provavelmente essa geração que eles estão nem vai viver pra ver aquilo mudar. Mas já é um passo a ser tomado pra que as coisas mudem, né? E por mais que esse livro seja um livro que foi escrito em 1940 e pouco, eu acho que ele é um livro muito atual, sabe? Por mais que a gente não viva num governo totalitário, a gente vive numa democracia, eu não acho que a gente esteja fadado a viver pra sempre nisso. Não é de certeza que nós vamos viver pra sempre numa democracia. Eu espero que sim, espero que a gente viva sempre, né? Só que não é garantido, por exemplo. E deu pra comparar muito com o Brasil que nós já vivemos, né? Nós já vivemos eu não, mas nós, o Brasil, né? Já vivemos um governo assim, uma ditadura, né? Uma ditadura militar, onde as pessoas não podiam expressar o que pensavam, não podiam escrever sobre, não podiam nem ter músicas que poderiam ter algo a ver a ser contra o governo. Pessoas eram torturadas, pessoas eram mortas, pessoas simplesmente desapareciam, exatamente como é no livro, sabe? Então eu acho que não tem como comparar com uma parte da história que aconteceu. Eu acho que foi uma sacada de mestre do George Orwell escrever esse livro. Eu achei muito incrível, foi algo que me fez refletir muito. É um livro que entrou com certeza para os meus favoritos do ano. E eu não sei se seria um dos favoritos da vida, mas é um livro que me fez pensar muito, que tá me fazendo pensar ainda. No decorrer dos dias eu continuo pensando sobre o livro, sobre como isso pode acontecer, sabe? Como as pessoas podem ser manipuladas. Porque as pessoas dentro da história, elas eram manipuladas, né? Elas não sabiam que as coisas estavam ruins. Para elas estavam numa coisa boa. Tanto que a maioria nem viveu antes desse governo. Então eles faziam as pessoas pensarem que elas estavam bem melhor do que era antes, no capitalismo. Porque antes, na história, era um governo totalmente capitalista e eles manipulavam as pessoas a pensarem que elas estavam melhor agora. Assim como em a Revolução dos Bichos também, os porcos fazem, né, eles manipulam os outros animais a pensarem que agora tá bem melhor do que era antes. E o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade é responsável pelas notícias, né, de Londres, especificamente onde ele trabalha. E ele trabalha numa parte onde que ele manipula as notícias que saíram. Por exemplo, ali tem a Oceania, Londres faz parte da Oceania. Tem a Eurásia e a Lestásia ainda, se eu não me engano são esses nomes. No momento, a Oceania está em guerra com a Eurásia. Só que, antigamente, ela estava em guerra com a Lestásia e era aliada da Eurásia. Só que o governo quer que todo mundo pense que ela sempre esteve em guerra com a Eurásia. E daí, quando isso acontece de mudar de guerra, ou de sair uma notícia diferente, tô dando do exemplo da guerra, que foi algo que aconteceu também, mas aconteceram outros exemplos. O Winston recebe todas as notícias que tiveram antigamente, falando que a guerra era com a Lestásia, e ele tem que manipular tudo pra Eurásia, pra trocar todos os nomes e alterar tudo. Então, o Winston, ele tem isso na cabeça dele, ele sabe que é manipulação, e ele quer mudar, né? Ele quer ser diferente, ele quer que as coisas mudem, que sejam diferentes, ele não quer isso pra população, ele não quer isso pra um futuro que continue assim. Então ele quer fazer alguma coisa, ele quer agir, né? E eu acho muito interessante isso, e até como, por exemplo, as pessoas que até apoiavam totalmente o governo acabavam às vezes sendo presas e sumiam. Por exemplo, tem um personagem no livro que ele conta até pro Winston, ele conta pro Winston que ele estava dormindo, e daí ele falou uma coisa dormindo, e a filha dele ouviu e denunciou ele pra polícia do pensar. Então é isso, as pessoas não estão seguras nem dentro das suas casas, e os seus filhos os filhos hoje, né, até os filhos que eles estão gerando, eles estão muito mais interessados em seguir totalmente o governo do que os pais. Eles preferem o governo do que os pais. Então é perigoso até dentro da tua casa, até porque eles são vigiados dentro de casa e fora de casa. Dentro de casa eles têm a teletela, que tá sempre ligada, que passa músicas, coisas, notícias, e tá sempre ouvindo e vendo o que eles estão fazendo, né? Então eles não podem fazer nada sem que o governo veja eles. Tanto que é por isso que o Big Brother se inspirou, né? O Big Brother tem esse nome por causa do livro. E é isso mesmo, as pessoas são totalmente vigiadas, 100% lá dentro da casa, e eles eram assim em 1984. Então, esse livro é tipo, meu, gente, vocês têm que ler, sério, é muito bom. E eu acho que é isso, eu acho que espero que eu tenha conseguido passar o que eu achei do livro pra vocês. Ele tem muito conteúdo, ele é um livro... Tem 400 e poucas páginas da edição que eu li ali no e-book. Assim, gente, eu recomendo demais. Eu li na edição da Antofágica pelo e-book, mas tem muitas outras edições agora, né? Ainda mais que agora é de domínio público, então todas as editoras podem publicar o George Orwell, que não é mais o direito só da Companhia das Letras. Então acho que vale ler na edição que for se encaixar melhor pra você, mas eu recomendo que você leia. Entre a Revolução dos Bichos e 1984, eu prefiro 1984... Meu Deus, como é difícil falar 1984 rápido. Eu prefiro ainda 1984, eu acho que eu me envolvi mais com a história, eu fiquei mais, assim...
impactada com a história de 1984. É um livro que me fez refletir muito, que ainda tá me fazendo refletir sobre as coisas, sobre a vida, sobre o mundo, sobre a democracia, sobre a política. Tanto, até outra coisa que me deixou bem impactada no livro foi sobre que eles falam inglês, na verdade português, né, porque foi traduzido, mas em inglês, propriamente dito, que eles chamam de velha língua, só que eles estão fazendo a nova língua, que é uma nova língua, onde eles vão descartar muitas palavras. Isso é justamente para as pessoas pensarem cada vez menos. Quanto menos pensam, mais elas concordam e seguem o governo. Então, por exemplo, vamos tirar várias palavras e fala ainda assim, por exemplo, existe bom e mal. Aí eles querem tirar o mal e deixar mais bom, mais bom, que é muito bom, ou menos bom, que é mal. Entende? Eles querem tirar muitas palavras e querem usar menos palavras. E isso tem um significado que até fala no pós-fácio do livro, que explica um pouco sobre a nova língua, que é justamente para as pessoas pensarem cada vez menos e seguirem mais o governo e questionarem menos o governo. Então, quanto menos as pessoas sabem, menos as pessoas recebem notícias, menos as pessoas questionam, né? Então, acho que isso é muito isso de manipular e fazer que elas fiquem... Que elas não pensem diferente, que elas nem não tentem pensar diferente, que elas não desejem pensar diferente. Foi um livro muito bom. Eu acho que esse ano, pra mim, tá sendo de leituras muito boas. Eu tô descobrindo livros muito bons. Esse livro é da minha lista de 25 livros pra ler antes dos 25, né? Então, tá sendo uma experiência muito boa conhecer esses livros que estão me surpreendendo muito bem. Esse livro é um clássico pelo que ele é. Agora, eu entendo porque ele é um clássico. Ele merece esse hype todo que ele tem. E ele merece continuar tendo muito tempo esse hype, pra sempre, eu espero. Espero que esse livro passe de geração em geração, que todo mundo leia. E é isso. Se você quiser comprar 1984, o link vai estar aqui embaixo. Comprando pelo meu link da Amazon, você me ajuda muito. Eu ganho uma pequena comissão da sua compra. Se você quiser comprar qualquer coisa no site da Amazon também, fica à vontade a comprar com o meu link, me ajuda demais. E espero que eu tenha conseguido me expressar agora, o tanto que eu tinha conseguido quando eu gravei de manhã. Que só agora eu percebi que eu tinha gravado tudo errado. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Eu não sei se vai ficar muito comprido. Eu acho que eu tenho 20 minutos de bruto. Com esse tempo aqui vai dar uns 30 minutos de bruto. Não sei quanto tempo que eu vou conseguir deixar o vídeo final, mas espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra aqui na quarta-feira. Beijo!